Se tornar um atleta profissional em qualquer esporte requer, no mínimo, bastante esforço. Há muita competição em qualquer modalidade, possíveis barreiras financeiras e muitos desafios ao longo do caminho. Para uma família, produzir um atleta de nível já é um feito e tanto, mas produzir dois é algo bastante expressivo. Existem casos de irmãos que recebem o mesmo incentivo da família com uma boa estrutura para treinar, ou simplesmente o irmão mais jovem que insiste em seguir os passos do mais velho. O fato é que é curioso o número de irmãos e irmãs que alcançaram a elite do MMA nas suas carreiras. E hoje vamos listar alguns dos melhores casos, então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e esse é o top 10 de irmãos lutadores no MMA. Número 10, Lyoto e Shinzo Machida. Os irmãos Machida começaram a treinar karatê quando eram literalmente bebês e certamente pisaram no tatame antes mesmo de começarem a andar. O pai de Lyoto e Shinzo, Yoshizo Machida, foi o líder da filial brasileira da Associação Japonesa de Karatê, o que explica a ligação do nome Machida com o karatê sempre que falamos deles. Shinzo, que é apenas um ano mais velho que Lyoto, teve até agora uma carreira curta no MMA. Ele fez 8 lutas de 2006 a 2017 e sempre disse que sua missão era representar o nome da família. Os pontos altos de sua carreira até aqui foram suas 2 vitórias no Bellator e um nocaute via joelhada voadora incrível no RFA. Mas foi Lyoto quem fez o nome Machida conhecido das grandes massas no MMA, apresentando o estilo de karatê da família durante sua caminhada. O karatê levou Lyoto direto ao título dos meio pesados do UFC como um artista marcial invicto lá em 2009. Ele também fez história com 2 nocautes antológicos contra Randy Couture e Vitor Belfort, usando seu poderoso chute frontal. Acima de tudo, os Machida continuam sendo os embaixadores perfeitos para o karatê no MMA. Número 9, Valentina e Antonina Shevchenko. As irmãs Shevchenko cresceram no Quirguistão antes de se mudarem para o Peru e viverem lá por quase 10 anos. Elas foram introduzidas nas artes marciais pela mãe, começando pelo Taekwondo aos 5 anos, até que encontraram sua maior paixão no Muay Thai. As duas passaram por Texas, Las Vegas e Tailândia em busca dos melhores treinos e as duas competiram ao redor do mundo. As irmãs dominaram a cena amadora e profissional do Muay Thai por uma década inteira. Valentina conquistou 19 títulos, enquanto Antonina também conquistou diversos títulos. Embora seja a irmã mais velha, a carreira de Antonina no MMA é mais recente do que a da irmã mais nova. Ela ficou em busca de títulos no kickboxing e no Muay Thai pelo Lion Fight no WMC, mas agora ela já está começando a subir nos rankings do UFC e consolidando sua posição no evento. Por outro lado, Valentina já é uma das principais lutadoras peso por peso. Ela já defendeu o cinturão peso mosca 2 vezes e é atualmente uma das campeãs mais dominantes do esporte. Número 8, Alistair e Valentin Overeem. Todo mundo conhece Alistair como kickboxer que brilhou no K1 e no mundo do MMA, mas pouca gente conhece seu irmão mais velho, Valentin, que também tem uma carreira extensa. A dupla cresceu na Holanda praticando diversos esportes e principalmente esportes de combate quando jovens. Valentin trouxe seu irmão mais novo a uma academia de MMA em 1995, mas Alistair não curtiu muito a surra que ele levou nos treinos. Quem gostaria, né? Mas depois de conseguir a chance de trabalhar com a lenda holandesa Bas Rutten, Alistair decidiu ingressar nos esportes de combate. Esses dois grandes veteranos do mundo das lutas acumulam mais de 120 lutas profissionais nas costas nas suas carreiras. Valentin lutou a maior parte de sua carreira no rings, conquistando até uma vitória incrível por finalização contra Randy Couture, apenas 3 meses depois do americano faturar o título dos pesados do UFC pela segunda vez. No fim das contas, ele acabou com um cartel irregular, mas foi Alistair que voou alto no MMA. Alistair foi campeão mundial no Strikeforce, no Dream e no K1 durante sua carreira no MMA e no kickboxing. E mesmo que agora ele não esteja próximo de uma chance pelo cinturão do UFC, completaram-se 20 anos desde sua primeira luta no MMA. Número 7, Anthony e Sérgio Pettis. Um fato curioso sobre a família Pettis é que o avô deles trocou o sobrenome da família de Pérez para Pettis quando migrou para os Estados Unidos. Era uma forma de evitar a discriminação com sua chegada. Mas foi a mãe de Pettis que introduziu os filhos no Taekwondo quando Anthony tinha apenas 5 anos. Eles continuaram treinando e acumularam na agenda o wrestling colegial para aumentar o seu arsenal. Quando Anthony tinha 15 anos e Sérgio tinha 10, policiais bateram à sua porta para informá-los que seu pai havia sido assassinado por um assaltante. Anthony ficou devastado durante um longo tempo e isso o tirou dos trilhos por alguns anos, mas ele acabou voltando a praticar artes marciais quando encontrou seu lugar no MMA treinando na Rufus Sport em Milwaukee. Anthony chegou ao título dos leves do WEC e do UFC em 2010 e 2013, respectivamente, se destacando como um dos lutadores mais empolgantes e brilhantes que já vimos. Seguindo
Seguindo os passos do irmão, Sérgio estreou no UFC apenas alguns meses depois que Anthony conquistou o título. Nos moscas, Sérgio estava à beira da chance pelo cinturão, mas com a dúvida que parou sobre a continuidade da divisão, que permanece até agora, Sérgio decidiu que sua melhor ação seria subir para os galos o quanto antes. Os irmãos seguem como um dos lutadores mais perigosos de suas respectivas divisões. Número 6, Shogun e Murilo Rua. Diferentes de muitos lutadores brasileiros, os irmãos Rua tiveram o suporte de uma família rica. O pai deles era autônomo, enquanto a mãe era atleta de atletismo. Eles tentaram por diversas vezes praticar artes marciais quando jovens, mas a carreira deles decolou de vez quando eles entraram na equipe da Chutebox de Curitiba, que tinha como membro mais famoso o lendário Vanderlei Silva. Murilo Ninja teve um cartel irregular durante suas 13 lutas no Pride e nunca alcançou de fato o nível de sucesso do irmão mais novo. Ele ficava sempre a uma ou duas lutas de disputar o título. Mais apoiado por Vanderlei e seu irmão mais velho, Maurício Shogun Rua se consolidou como o melhor meio pesado do planeta quando conquistou o Grand Prix do Pride de 2005, depois de vencer nas quartas de final o compatriota e rival de Brazilian Top Team Minotauro. Ele também finalizou Alistair Overeem e Ricardo Arona na mesma noite. Ele ingressou no UFC em 2007 com muita expectativa nas costas, tendo derrotado alguns dos maiores nomes do UFC. Shogun teve alguns tropeços no caminho, mas conquistou o cinturão do UFC depois de nocautear Lyoto Machida no primeiro round pelo UFC 113, colocando o nome da família Rua entre os maiores do MMA. Número 6, Minotauro e Minotauro Nogueira. Conhecidos ou confundidos por Minotauro e Minotauro, os gêmeos ingressaram nos esportes de combate muito cedo. O problema é que Minotauro sofreu um acidente dramático aos 10 anos, quando foi atropelado por um caminhão, o que explica as cicatrizes que ele tem nas costas. Depois de acordar de um coma de 4 dias e passar a maior parte do ano na cama de hospital, uma carreira no esporte parecia impossível naquela época, mas ainda assim ele persistiu nas artes marciais até chegarem ao auge no Pride. A melhor fase de Minotauro foi de 2002 a 2005, quando ele venceu 5 lutas consecutivas, derrotando Sakuraba, Alistair Overeem e Dan Henderson. Isso tudo antes da luta épica com Maurício Shogun. O gêmeo maior, Minotauro, foi sem dúvida alguma um dos maiores lutadores da história do mundo das lutas. Ele se tornou o campeão peso pesado inaugural do Pride, e se não fosse por Fedor, ele teria chegado a 8 anos e 24 lutas de invencibilidade. Depois de migrar para o UFC, Minotauro finalizou Tim Silva e conquistou o cinturão interino dos pesados, com um cartel excepcional de 31-4. Depois de perder o título interino para Frank Mir, ele superou de forma heróica Randy Couture para adicionar o triunfo na prateleira de vitórias como as contra Crocop, Verdun, Mark Coleman e Josh Barnett. Número 4, Nick e Nate Diaz. Provavelmente os irmãos mais polêmicos da história do MMA, os gangsters de Stockton, Nick e Nate Diaz sempre estiveram envolvidos entre as melhores lutas de MMA, desafios, entrevistas e, claro, polêmicas ao longo dos anos. Nick começou a treinar artes marciais no colegial até encontrar o centro de treinos de Cesar Grace na Califórnia, para onde ele também levou seu irmão mais novo e se juntou ao time que eles representam até hoje. Ele ganhou e abdicou o cinturão dos meio médios do WEC em 2003 e ainda faturou o título do Strikeforce em 2010. Fora essas conquistas, a postura de Nick durante a luta contra Anderson Silva e a provocação a GSP serão sempre lembradas pelos fãs de MMA. Por outro lado, Nate sempre lutou no topo da divisão dos leves desde que venceu The Ultimate Fighter em 2007. Ele passou do status de lutador adorado pelos fãs para astro gigante do UFC na vitória histórica de 2016, quando ele chocou o mundo ao finalizar Conor McGregor. Eles estavam no meio da pancadaria que marcou um evento do Strikeforce e existem vários vídeos por aí de ambos se metendo em confusão. Apesar de terem lutado pouquíssimas vezes nos últimos 3 anos, os irmãos Dias continuam sendo 2 dos nomes mais interessantes de todo o esporte e com razão. Número 3, Fedor e Alexander Emelianenko. Esses 2 pesos pesados assustadores sintetizam um estoicismo e uma presença assustadora que só a ficção pode recriar. Eles cresceram em Western, Rússia, filhos de pais trabalhadores e foram levados às artes marciais pela mãe. Fedor começou no judô aos 12 e ao invés de perder os treinos enquanto cuidava do irmão mais novo, ele levava Alexander junto. Os dois somaram ao todo 7 títulos mundiais no sambo e 11 títulos nacionais. Isso tudo equilibrando a carreira na elite do MMA ao mesmo tempo. Os irmãos Emelianenko competiram no Pride. Alexander alcançou algumas vitórias expressivas, mas acabava sempre sendo superado toda vez que encarava um peso pesado de alto nível. Suas polêmicas extra-luta mancharam sua reputação e acabaram forçando os dois a se afastar
afastarem um do outro nos últimos anos. Enquanto isso, Fedor fez uma carreira invicta no Pride, conquistando o título dos pesados, acumulando uma invencibilidade de 28 vitórias e não deixando dúvidas de que foi o lutador mais dominante de sua era. Vale lembrar que os dois continuam lutando, 2 décadas depois de conquistarem seus primeiros títulos no sambo. Número 2, Ken e Frank Shamrock. Embora não sejam irmãos biológicos, Ken e Frank têm histórias extremamente semelhantes. Ambos tiveram momentos terríveis ao longo da infância. Frank foi abusado por sua mãe e acabou na prisão, enquanto Ken se envolvia em muitas brigas de rua e foi esfaqueado quando tinha 10 anos de idade. Eles sofreram de extrema pobreza, mas as coisas mudaram quando eles foram acolhidos e adotados por Bob Shamrock, que abriu seu rancho californiano para receber centenas de meninos problemáticos e melhorou drasticamente suas vidas. No MMA, Ken ajudou no crescimento do Pancrase e do UFC, competindo nas edições de estreia e chegando ao título mundial nos 2 eventos. Ele fundou a academia Lions Den para continuar produzindo grandes talentos, assim como fez parte da primeira rivalidade do esporte contra Royce Gracie e anos depois com Tito Ortiz. Frank seguiu os passos de Ken, também conquistou os títulos do UFC e do Pancrase, além dos cinturões do WEC e do Strikeforce. Mas fora os títulos, Frank foi um dos primeiros lutadores a atravessarem a barreira e treinarem outras artes marciais, sendo um dos precursores da prática e sendo considerado por muita gente o melhor lutador do planeta no seu auge. Número 1, Rickson, Rorion e Royce Gracie. É sempre bom lembrar como tudo começou. Esses Gracies são todos filhos do grão-mestre Hélio, que desenvolveu o jiu-jitsu da família com a ideia de usar a técnica contra a força, uma vez que ele estava longe de ser um homem grande e forte. Alguns de seus filhos foram longe no mundo das lutas, tanto dentro quanto fora do tatame. Rorion foi o único dessa lista a nunca competir no MMA, mas obviamente merece seu lugar devido ao papel que teve na criação e desenvolvimento do esporte que hoje tanto amamos rumo às grandes massas. Junto a Art Dave, que ficou inspirado pelos vídeos dos desafios Gracie e por um artigo da Playboy, eles criaram os primeiros eventos do UFC. Depois, é claro, Royce venceu os primeiros torneios do UFC, escrachando ao mundo a eficiência do jiu-jitsu e se tornando uma das figuras mais influentes do esporte. Enquanto Rickson era considerado por muitos como o melhor lutador de sua era, acumulando um cartel de 11-0 como profissional, a verdade é que ele nunca desafiou os melhores lutadores de sua era. Mas ainda assim ele merece ser reconhecido pelo papel que teve no esporte, principalmente no Japão. Ele ajudou a impulsionar o Pride ao lado de Nobuhiko Takada e fez coisas relevantes pelo nome Gracie, que sempre terá um peso grande no mundo das lutas. Seu filho, Kron Gracie, é talvez o lutador mais conhecido carregando o nome da família atualmente. Ele treina com os irmãos Dias e até agora soma uma vitória e uma derrota no UFC. E aqui vai um salve para Charlie Howard, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Charlie no Twitter através do @MMA_Charlie, e um salve também para Thomas Walsh, que editou esse vídeo. Você pode segui-lo no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui, não se esqueça também de deixar o seu comentário logo abaixo e de nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.